tarde a todas, todos e todes. Estamos de volta com mais uma hora do intervalo. Hoje a gente queria falar um pouco sobre algumas experiências de escolas públicas que se transformaram em tempo integral nos últimos anos. E aí essa live acontece no contexto da implementação do programa Escola em Tempo Integral. Daqui a pouquinho vou chamar o nosso convidado e a nossa convidada, que já estão chegando por aqui. Estão vendo aqui a Claire, o Edmar, e eles já vão entrar aqui com a gente para poder compartilhar suas experiências, os aprendizados, os desafios na implementação do tempo integral. Enquanto isso, eu vou chamar primeiro a Larissa Alves, que é a nossa subeditora de conteúdo digital. Ela vai entrar pelo perfil do Educação e Território. Deixa eu chamar ela aqui. Para quem não conhece educação integral, também vale super a pena conhecer como que o território também pode ajudar na implementação do tempo integral. Larissa chegou. Olá, boa tarde. Boa tarde. Tudo bom? Tudo bem por aqui com você? Tudo ótimo. Então tá bom. Você quer contar para o pessoal quem são nossos convidados especiais de hoje, enquanto eu vou chamando? Sim. Primeiro, bem-vindo a todos, todas e todes, né? É uma honra começar mais uma hora do intervalo. E nesse momento a gente está focando num tema que é super importante, né? Que é o cerne do nosso trabalho, que é a educação integral. E a gente está focando especialmente em experiências, né, de escolas e educadores, enfim, que tenham experiência com tempo integral na educação integral. Então, a gente está trazendo boas experiências, né? Desses temas, a nossa proposta é apoiar, de fato, os educadores que estão fazendo esse tipo de trabalho aí, né? Implementando o programa Tempo Integral nesse momento. Bem-vinda! Boa tarde! Olá, boa tarde, tudo bem? Tudo ótimo. Então, vou começar apresentando, né, a Claire Bessi, formada em Letras pela Faculdade de Ciências e Letras da Universidade Estadual de São Paulo, mestre em Educação Escolar pelo Programa de Pós-Graduação, professora de Língua Portuguesa das redes Municipal e Estadual de São Paulo, atua há 16 anos na direção escolar da Rede Municipal de Araraquara e hoje está na IMF José Roberto Pádua de Camargo. E Edmar, bem-vindo. Boa tarde. Boa tarde, obrigado. O Edmar é licenciado em Matemática, especialista em Educação Matemática e mestre em Educação Matemática. A gente só tem gente top aqui, né, hoje, vocês estão vendo? É professor na Rede Municipal de Belo Horizonte desde 2014. Atualmente é vice-diretor da Escola Municipal Polo de Educação Integrada em Poente. Sejam muito bem-vindos. Boa tarde. Gente, uma alegria estar aqui com vocês. E aí, para começar, vou pedir para a gente fazer a nossa autodescrição. Vou começar. Meu nome é Ingrid, eu sou repórter do Centro de Referências em Educação Integral. Sou uma mulher amarela de ascendência asiática. Atrás de mim você pode ver um fundo branco, uma parede branca, né, com algumas prateleiras e plantas. Eu estou usando uma blusa vermelha. Brincos de argola dourados e um colar de pedrinhas. Eu tenho cabelo preto, ondulado, curtinho. Eu sou Larissa, sou uma mulher negra de cabelos cacheados curtos, estou usando óculos, estou usando uma blusa preta com um kimono por cima, colorido de branco e azul. Atrás de mim tem uma parede com livros e objetos de decoração. Eu sou a Claire, eu sou uma mulher de 50 anos, eu tenho cabelos longos e claros, estou usando um vestido verde nessa tarde quente de Araraquara. Aqui atrás, eu estou na minha cozinha hoje em especial, não estou na escola nesse momento, e tem um relógio aqui na minha parede atrás de mim. Acho que o Edmar caiu, O Edmar né? caiu. Ele já está voltando. Isso. Bom, por hora, né, a gente quer convidar vocês, né, para participarem, darem dicas, né? Essa é uma live colaborativa, então a participação de vocês é fundamental, tá? Edmar, a gente estava se autodescrevendo. Você pode se autodescrever, por favor?
Meu nome é Edmar, eu sou um homem de 33 anos, estou vestindo uma blusa verde, sou pardo, estou na sala da direção aqui da escola, atrás de mim tem uma estante e um ventilador. Perfeito, gente. Bom, vamos às perguntas então, que o pessoal tá chegando e tá doido para saber como é que foi o processo de vocês de implementação do tempo integral diante da concepção de educação integral, né? Bom, para vocês, Edmar e Claire, qual que é a importância do tempo integral e por que essa expansão da jornada precisa acontecer caminhando lado a lado da concepção de educação integral? Quem quiser começar aí, fique à vontade. Edmar, Posso começar? eu ia dizer, Edmar, as mulheres primeiro ou não? Pode começar. Olha, é porque assim, ó, pensar em escola integral, a criança, é porque a criança tem direito a ser feliz. Espaço escolar é lugar para a criança ser feliz. Então, garantia desse direito para a criança é a garantia de um bem-estar, é a garantia de uma nutrição adequada, é a garantia de um desenvolvimento, de uma emancipação. Então, isso, durante muito tempo na história brasileira, eu acho que foi sonegada a boa parte da população e as crianças em especial, né? Então, o maior tempo na escola se trata disso, do maior tempo de bem-estar para essa criança, de bem-estar para que ela possa se desenvolver um adulto tranquilo, feliz. Como a Claire disse, pensar na expansão do tempo assim, pensar sobretudo que a escola tem esse lugar de importância social, né? Então, quanto mais tempo o estudante passa na escola, pensando que a escola é um lugar de segurança, inclusive de segurança alimentar, né? Com certeza, mesmo que não seja, né? O ideal é que a gente quer que seja na perspectiva da educação integral. Mas o próprio fato de aumentar o tempo já aumenta diversas possibilidades para esse sujeito que está aqui, né? Vivenciar e estar num lugar seguro, de segurança e de momentos de aprendizagem que vão ser maiores, né? Que estendidos. Mas, sobretudo, a gente pensa, principalmente aqui na escola, que essa expansão ela precisa caminhar junto com a educação integral. Porque a gente não acredita que... a gente já teve outras experiências, né? Passamos por outras experiências de expansão do tempo, e a gente pensa que não dá para fazer mais do mesmo. Aumentar o tempo e fazer mais do mesmo, ou reproduzir, fazer oficinas que nada vão dialogar com o que a gente chama de escola regular, né? Então, a gente pensa que precisa existir esse diálogo, e que precisa ser uma escola só, não basta aumentar o tempo. Tem que fazer com que essa escola ela seja de fato integral, e que ela olhe para esse estudante, não a partir do cognitivo apenas dele, mas que veja o estudante como um todo. Porque o estudante ele não vem partido para a escola. Ele não vem só aquela caixa aberta que você vai ali encher de conteúdo, né? Ou do que for, mas ele vem inteiro. Ele vem com a briga que ele teve em casa, ele vem com o que ele comeu ou deixou de comer antes de chegar na escola, ele vem com um amigo que ele perdeu. Então, ele traz tudo isso para a escola. E pensar na educação integral e nessa expansão do tempo é pensar que a gente vai ter que lidar com esse sujeito que é completo, que ele não é parcial, que ele não é partido, né? Legal, gente. Muito bom ouvir vocês. Edmar, aproveitando que você já está aí falando, né? Você quer compartilhar um pouco mais com a gente sobre como foi o processo de transformação da sua escola em tempo integral? Quais dimensões vocês precisaram repensar e como que a escola funciona hoje? Então, eu ouso dizer que a gente é, de certa forma, privilegiado, né? Porque a gente é uma escola que ela já nasceu em tempo integral e a partir de uma perspectiva de educação integral. E aí eu acho legal falar um pouco do histórico desse território, né? De como chegou a ser essa escola municipal Polo de Educação Integrada hoje. É um território muito importante para a região que a gente está, porque, inclusive, já nesse local já foi a Fazenda Barreiro, que é uma fazenda, inclusive, que deu origem ao nome dessa região de Belo Horizonte.
Foi uma fazenda que abrigou palácio de governadores, né? E tudo, e já foi principalmente, que é um passado mais trágico, mas já foi uma fundação do bem-estar do menor, que é a extinta FEBEM, né? E que ainda é de referência para muitos da região. Tem uma praça aqui em frente à escola, por exemplo, que é conhecida como a Praça da FEBEM. Então, isso é uma imagem assim que a gente precisa desmistificar desse espaço, né? Até porque é um espaço totalmente novo e que nada tem de resquícios dessa época que é mais obscura, né? E esses próprios, né? Esses prédios que estão hoje, eles não foram pensados para ser uma escola. Isso é o primeiro ponto, assim, e que é um ponto a favor da gente de ter uma proposta que seja diferente, porque a gente não tem salas de aula. Então, ele foi uma construção feita pelo governo do estado, foi inaugurado em 2012 e tem um centro de referência para a juventude, com esporte, lazer, formação profissional, né? Não tinha essa intenção de ser escola. Só que aí o estado cedeu para a prefeitura, e aí a partir de 2014 começou a se chamar Escola Municipal Polo de Educação Integrada, mas ainda a gente não tinha alunos próprios. A gente recebia estudantes de outras escolas que trabalham, e ainda existe esse projeto na prefeitura, que é o PEI, o Programa Escola Integrada, que ele amplia o tempo oferecendo oficinas no contraturno para os estudantes. Então, esse espaço aqui, então, desde 2014, ele passou a receber escolas da região nos seus contraturnos, funcionando como... porque a gente tem oficinas, né? Tem diversos espaços educativos que serviriam de espaço, apenas que as escolas traziam os estudantes com os monitores. Isso acontece até hoje, inclusive, que a gente também continua recebendo essas escolas. E aí, a partir de 2017, a gente começou a ter turmas de EJA. Só que a gente ainda não tinha autorização para ter as turmas próprias. Então, a gente funcionava como se fossem turmas de EJA externas, de uma escola próxima da região, mas que aconteciam aqui. E aí, esses professores que estavam aqui na época, inclusive nessas turmas de EJA também, já pensando numa perspectiva de educação integral, queriam mais para esse espaço. Inclusive, a Shirley, que é a atual diretora, e o Anderson Cunha, que atualmente ele é subsecretário de Educação de Contagem. Eles foram dois agentes muito importantes aqui na época que queriam mais desse espaço. E aí escreveram uma proposta, né? Foi apresentada para a secretária na época e a secretária aprovou. E aí, a partir de 2018, a gente já começou com o ensino fundamental e com turmas de EJA próprias. A gente é uma das poucas escolas de Belo Horizonte da rede municipal que tem EJA em todos os 3 turnos. A gente tem EJA manhã, tarde e noite. E a gente já começou com o ensino fundamental em tempo integral. Os estudantes eles ficam aqui de 8 às 17. A gente já começou assim. E a gente elaborou um percurso para atender os estudantes do 6º ao 9º ano. Por enquanto, a gente só tem autorização para receber estudantes do 6º ao 9º, né? A ideia é a gente começar essa expansão para baixo e receber os estudantes desde o primeiro ano ou até da educação infantil. Mas o que a gente foi pensado e o que a gente consegue fazer até hoje? A gente não tem uma grade de horários, a gente não divide em hora do português, hora da matemática, hora do inglês. Os estudantes eles têm um percurso semanal a ser cumprido aqui na escola. Então, eles chegam, mais ou menos 15 para as 8, tem um café, quem quiser chegar para tomar um café, e aí tem 4 módulos diários de 1 hora e 45 minutos. Eles chegam, horas tem um módulo, tem 30 minutos de intervalo, mais um módulo, horário do almoço, mais 2 módulos à tarde. E aí, nesses módulos, a gente tem alguns momentos, que a gente chama de momentos aqui no percurso, que a gente tem a área do conhecimento, que é a parte dos conteúdos, né, obrigatórios, só que a gente não, como eu falei, a gente não tem um momento do português, um momento da matemática, um momento da ciência, a gente chama de área do conhecimento. E aí os professores, eles elaboram roteiros de atividades interdisciplinares e que os nossos estudantes vão fazer nesses momentos. Uma coisa que a gente sempre preocupou foi de não virar a lógica da escola integrada, de ser a escola regular num turno e essa parte da expansão no outro turno. Então, nesse percurso, essa área do conhecimento é mesclada com as outras atividades que a gente tem. A área do conhecimento de manhã, a tarde, assim. A gente tem um programa que a gente chama de educativo. Como se fossem essas oficinas da escola integrada, só que aqui elas são pensadas como uma vivência semestral. E o estudante ele tem a opção de escolher 2 por semestre.
Então, funciona como se fossem matérias optativas deles, né? Hoje a gente tem dança, capoeira, esportes, música, não sei se eu vou lembrar de todos, não. Mas, para além disso, a gente tem um outro dispositivo que a gente acha importantíssimo, que é a tutoria. São 3 módulos semanais. Então, uma dupla, os tutores são uma dupla de professor e esse monitor, que é o da escola integrada, mas que aqui a gente integra ela ao longo do nosso percurso. A gente tem um módulo que a gente também são 3 módulos semanais que o estudante também escolhe, que chama Conexão dos Saberes. Também nesse intuito de não fragmentar a escola, de ser um turno uma escola e outro turno outro, e que um professor e um monitor juntos, eles têm que propor uma outra atividade que pode estar relacionada à formação deles, mas não necessariamente está, e ofertar para os estudantes. Então, eles também têm essa opção de escolha. Eu, por exemplo, quando eu estava na docência, né, antes de estar na vice-direção, a minha conexão era a conexão ASE. Nada a ver com a matemática, mas eu e a monitora de teatro, a gente tinha interesse pela ASE, então a gente, junto com os estudantes, a gente aprendia coreano, japonês, chinês com os estudantes e embarcava naquele universo cultural lá deles, né? Então a gente tenta propor esses outros momentos pensando no sujeito como um todo e na personificação da aprendizagem, assim, né? O que é importante para esse sujeito nesse momento e o que a gente pode agregar na vida dele. E tem um módulo, que é um módulo assim, a gente chama de atividades autônomas, que na verdade a gente queria que o percurso todo fosse uma grande atividade autônoma, mas a gente não dá conta disso ainda. Então a gente tem esse módulo, que é o módulo de experimentação mesmo. E que a intenção desse módulo é que os estudantes eles possam propor uma atividade, mas não só propor essa atividade tem que ser coletiva, eles precisam organizar a atividade, eles precisam executar a atividade e depois avaliar o que foi feito nessa atividade. Precisam conquistar os colegas, né, para participarem junto com eles dessa atividade. Mas o ideal é que um dia a gente consiga que o percurso todo seja uma grande atividade autônoma combinada com o tutor, assim, né? E, para além disso, a gente tem um dispositivo que a gente tem desde o começo, já foi um módulo, mas agora foi uma conquista nossa que não seja mais um módulo, mas que ele esteja em todos os momentos, que é a roda de conversa. Tudo que a gente precisa resolver, dialogar, é por meio de roda de conversa e de decisões por meio de assembleias. E aí, esses dispositivos, assim, eu falo que a gente é privilegiado porque a gente já construiu uma proposta de escola em cima desses princípios e desses dispositivos, né? Então, a gente já começou assim, e não que o desafio seja menor, né, de fazer isso acontecer, mas eu falo que a gente é privilegiado nesse sentido. Muito legal conhecer essa experiência, Edmar. Acho que é bem inspiradora mesmo, né? Para quem está, inclusive, nesse processo aí de implementar, acho que você traz muitas referências bacanas, muitas ideias bacanas, enfim, parabéns pelo trabalho. E Claire, agora corrigindo a pronúncia, né? A gente quer ouvir de você, né? Como é que foi a implementação do tempo integral, né? Na sua escola, né? Quais foram as principais transformações que vocês, né, implantaram na escola de vocês? É importante observar, assim, foi um pedido da comunidade. Essa escola na qual estou atuando atualmente, ela era uma escola estadual. Araraquara é uma cidade do interior de São Paulo, fica em torno de 250 quilômetros de São Paulo. É uma cidade de porte médio, cuja economia circula em torno da produção da cana-de-açúcar e do suco de laranja, cana-de-açúcar para álcool e para açúcar para exportação, e do suco de laranja também para exportação, né? A empresa que produz esse suco hoje é considerada a maior empresa exportadora de suco de laranja do mundo, né? Então, a economia da cidade, ela está voltada nesses pontos. A gente tem um mecanismo democrático muito interessante aqui, que é o orçamento participativo, que a comunidade decide para onde caminham os recursos que ela tem, né? Então, é um diálogo que a gestão estabelece com os moradores.
E essa escola era uma escola estadual, a princípio, que municipalizou-se. Quando ela municipalizou-se há 12 anos atrás, ela já teve esse modelo integral de turno e contraturno. A criança permanecia na escola por todo o tempo, das 7 da manhã às 6 da tarde, era naquela época, né, há 12 anos atrás, e era um projeto, uma necessidade para atender as mães trabalhadoras, dada a economia da cidade, né, a necessidade que as pessoas têm de trabalhar, mas também era um desejo daquela comunidade, naquele momento, que essa escola fosse integral, e ela veio nesse formato. Recentemente, a partir do ano passado, retrasado, ela se reformulou. Ela continuou sendo uma escola atendendo a criança nesse longo período. Entretanto, a gente atualizou essa proposta pedagógica, que eu acho que é um pouco disso que se trata, né? De integralizar um pouco mais esse currículo, de não pensar ele em aulas, sequências de aulas, de ter um itinerário formativo para a criança. Então, passa um pouco por isso, por esse momento de transição, novamente à escola, e novamente um pedido da comunidade no orçamento participativo, uma atualização disso. Então, a escola ela foi reformada, houve um investimento de construção de novas salas, de construção de laboratórios que antes ela não compunha no primeiro momento, né? E então a escola ela está se reorganizando nesse momento, nesse formato. É uma escola cuja natureza é alfabetização. A gente recebe crianças do primeiro ao quinto ano, que também é um diferencial, né? Porque normalmente ou ela é da educação infantil, que é turno e contraturno, ou do Fundamental 2, né? Que é aquela criança ali a partir do sexto ano. Essa escola do primeiro ao quinto ano, então a natureza dela é alfabetização, mas a oportunidade é de ficar o dia todo com essas crianças, e aí é uma festa. É incrível, porque são as aulas que é a garantia de direitos, que é aquilo que eu iniciei dizendo, né? A escola ela precisa garantir o direito dessas crianças de estar lá, de ter uma formação que responda às necessidades dela como criança e que, em alguma medida, emancipe, né? A coloque em outro patamar. Então, a gente sempre tenta dialogar, as plenárias acontecem dentro da escola, a gente conversa com essas crianças nesse sentido deles construírem também a necessidade deles e não uma imposição de qualquer currículo que seja. Eu acho que a ideia é essa, é bastante desafiadora, até porque a gente abre mão de alguns modelos, não é nada fácil, mas, por outro lado, também é uma escola que ela se dispõe a passar pelos desafios, não é a primeira vez. Aí nós estamos nesse terceiro momento de transição da escola, o que é muito interessante. O patrono dessa escola, né, professor José Roberto de Pádua, ele é um músico, um maestro de Araraquara, e isso é muito importante, porque é em torno dos anos 70, 60, ele abriu um conservatório de música em Araraquara e posteriormente em São Paulo. Então, assim, uma escola que, na sua natureza, sempre teve uma luta da população, do entorno, da comunidade, e que homenageia esse sujeito que, para Araraquara, era um sujeito à frente do seu tempo. Nossa, Claire, muito incrível a experiência de vocês e muito importante que uma escola nasça a partir de uma demanda da comunidade, né? Isso é muito potente. Agora, tanto o trabalho que vocês realizam em Araraquara quanto aí em Belo Horizonte é imenso, né? Dá um trabalho gigantesco botar tudo isso de pé. Então, acho que agora eu queria ouvir vocês um pouco sobre esses desafios, né? O que vocês
nomeariam que são os principais desafios nessa implementação do tempo integral. E aí queria destacar uma coisa que apareceu na fala de vocês dois, né? Que é essa coisa de integrar o currículo. Se vocês puderem falar um pouquinho mais sobre a importância, como vocês fazem isso na prática e os desafios, também seria legal ouvir um pouco mais desse ponto de vocês dois. Vamos lá? Posso começar? Eu acho que integrar o currículo é o mais desafiador. Exige diálogo, conversa, as pessoas estarem engajadas, né? A educação, ela não se faz a parte das pessoas que participam daquele processo. Ela acontece ali, naquele processo com as pessoas dentro dele. Então, eu acho que engajamento é a palavra, é a ordem do dia. Todo mundo se engaja nas necessidades, nos projetos, nos desafios que a gente tem cotidianamente dentro da escola. A gente tem aulas de capoeira também, assim como o pessoal lá no colega, a gente tem aulas de dança, a gente tem aulas de teatro, a gente tem para além da matemática, da língua portuguesa, mas isso também integrado, integralizado, né? Então, os professores têm um HTPC de planejamento, onde eles pensam, sentam todos juntos, pensando como eles implementam cada projeto que a gente vai desenvolver dentro da escola. Que também isso é um desafio, né? Foi uma reorganização que foi feita para atender essa necessidade, porque quando você tem muitos contratos de trabalho diferentes, né? Eu tenho professores, por exemplo, com um contrato de trabalho de 20 horas, de 30 horas, de 40 horas, uma diversidade enorme, e isso tudo de cargas horárias e conciliar tudo isso não é muito fácil. O município ele tem um projeto aqui de incentivo, né? Ele tem de contrato de 40 horas para poder esses professores se dedicarem em tempo integral à escola também. Eu sempre brinco lá que o aluno já era integralizado, faltava integralizar o professor, e eu acho que essa valorização mesmo do professor está ajudando, mas a gente ainda não conseguiu, nessa nova fase da escola, com todos os professores, estabelecer essa jornada de 40 horas, né? O que demanda um ajuste aqui e um ajuste ali. Um desafio muito grande para a gente, o ano passado, em especial, foi a contratação de um professor de capoeira. Nós não conseguimos. A gente meio que foi permeando isso com os moradores do bairro, com os pais, enfim, o que a gente tinha ali no nosso território para ajudar a gente na escola com a questão dessa matéria em especial, porque a gente não conseguiu um professor de capoeira. Ora, Araraquara é interior de São Paulo, né? A gente não conseguiu um mestre de capoeira. Mas aí eu acho que são esses os desafios, né? A comunidade é sempre muito parceira, não sei se provavelmente nós vamos falar da comunidade, mas ela é sempre muito parceira, e ela tem que ser mesmo, né? A gente não está deslocando o filho da casa da pessoa e assumindo, então, ele como só nosso, né? Então, a comunidade, ela tem que estar diariamente conversando com a gente, tem que estar junto nas decisões. A gente tem um conselho de escola também bem atuante, participativo, que ajuda nas melhores decisões para essa unidade escolar, né? Acho que é isso, assim, é desafiador, mas é prazeroso, é gostoso. Eu sempre lembro muito do Zé Cabaleiro, que fala pra gente, olha, lugar de ser feliz não é supermercado. Tem uma musiquinha dele lá, ele dizendo pra gente, lugar de ser feliz não é supermercado. Eu diria, lugar de ser feliz é escola, sim. Dá para ser muito feliz dentro de escola, dá para fazer muita coisa boa, né? A gente tem que ter uma alegria de ter escola, né? Que eu acho que é disso que se trata. É ali onde a criança se desenvolve, nós, professores, nos desenvolvemos, né? E as relações, e dentro de relações muito saudáveis, assim, eu acho que se trata um pouco disso, assim, tirar aquela ideia que os problemas podem ser adiados, deixados para amanhã. Sabe aquilo que a gente ia para a escola antes
e fazia uma parte na escola e levava uma tarefa para casa e fazia uma. Isso tudo tem que ser rompido. Quer dizer, a criança está vivendo o aqui e agora, e ela precisa viver o aqui e agora, e aquilo precisa ser completo, precisa ser inteiro. Então, tudo tem que se resolver aqui e agora, não pode deixar nada para depois. Eu acho que se trata um pouco disso, esse currículo nesse formato. E, Claire, a gente não tem para casa também. Os desafios que a Claire traz assim, são desafios como qualquer escola, né? Mas quando a gente amplia o tempo, a gente tem muitos desafios, mas eu, como gestor hoje, eu acho que os maiores, assim, e que vão ao encontro dessa integralização do currículo, né? É a formação nossa, que a gente traz, e as relações entre as pessoas mesmo. A formação, porque a gente foi ensinado num outro modelo de escola, né? A nossa vida inteira, dos profissionais que estão atuando, foi numa outra lógica de escola. A graduação é numa outra lógica de escola. Você vai para a universidade, é uma outra lógica de escola. E aí, você romper com isso é muito difícil. Eu lembro quando eu cheguei, eu ficava com a outra professora de matemática assim, mas como é que eu vou falar de matemática com esse tema? Esse tema não tem nada a ver com matemática. E é um pouco disso, assim, sabe? E o primeiro passo é o professor estar disposto a romper com isso. Né? Se ele não tiver, não tem jeito. Eu acho que começa por aí. E ter uma sistemática de formação continuada, porque não dá para a gente aprender do nada também, né? A gente tem que se colaborar, e já que é um trabalho colaborativo, que ele sirva na formação também, né? Que ele aconteça para nos formarmos, enquanto educadores que estão rompendo com aquela lógica de escola que a gente está... E, inclusive, é mais fácil, né? Porque é um lugar confortável para a gente. Como a gente passou a maior parte da nossa vida lá, é um lugar muito confortável. Então, o primeiro passo é romper, e esse é o maior desafio, assim. E quando eu falo das relações pessoais, porque os professores aqui, eles passam no mínimo 9 horas aqui na escola. E os estudantes, 8 horas. Quando a gente está numa escola convencional, eu entro ali para a sala, fecho a minha porta, dou minha aula, não tenho interação com nenhum colega. O máximo que eu vou ter de interação é num café, numa reunião, e assim vai ter conflito, né? Claro que vai ter conflito. Agora, pensa, 9 horas juntos, não tem quase momento nenhum que eles estão sozinhos como estudantes, é o tempo inteiro um trabalho colaborativo. A gente não tem sala de aula, como eu já tinha dito, a gente tem um grande salão, que a gente chama de Salão dos Saberes, e lá os estudantes são organizados em coletivos, em mesas, com seus pares, assim, que são de anos diferentes, inclusive. E o professor tem ali que se despir desse lugar de detentor do conhecimento e ser o mediador desse processo de ensino e aprendizagem. Os dois estão ali com o roteiro, e o professor vai ser acionado em alguns momentos para solucionar dúvidas, para mediar esse processo. E junto com outros professores. Então, os conflitos, da mesma forma que a gente aumenta o tempo, a gente vai aumentar os conflitos. A gente vai potencializar muitos desses conflitos que são do trato natural, né, das relações que a gente estabelece. E aí a gente precisa, como a gente tem aqui na rede de Belo Horizonte, um trabalho na mediação de conflitos, né? A gente precisa, esse ano, inclusive, instaurar uma câmara de mediação de conflitos, porque é algo que vem junto, que potencializa junto com essa expansão do tempo, né? E, inclusive, com esse trabalho coletivo. Então, hoje, eu acho que, como gestor, os maiores assim, desafios são essa formação continuada, que ela precisa acontecer. Não dá para a gente achar que a gente formou na universidade, a gente está pronto para essa escola que se atreve, né? Porque a gente é atrevido, a gente se atreve a fazer algo diferente. E esse trato do ser humano, que a gente tem que conviver com o outro e trabalhar no colaborativo, o que vai de encontro a essa lógica que a gente tem capitalista e que a gente tem nesse mundo globalizado que a gente vive. A gente propõe uma escola que vai na contramão disso, que pensa no trabalho colaborativo, que tanto para os estudantes quanto para os educadores que aqui estão. Então, eu acho que é muito nesse sentido. Eu só queria fazer uma observação ainda de um desafio que é muito importante para a gente, né? Que são as avaliações externas, que elas são dramáticas e que a gente, né?
Às vezes eu fico pensando, não dá para abrir mão de nenhuma avaliação externa, ainda que esse fosse o desejo às vezes, porque a gente precisa provar para o grande capital, para o mercado financeiro, enfim, que o povo brasileiro é muito competente através das avaliações, né, para o Banco Mundial, enfim, uma série de coisas. Mas, por outro lado, a gente precisa lidar com isso, isso é um desafio, mas a gente precisa achar um ponto de equilíbrio como a gente faz isso, né? Então, o ideal seria que a gente não tivesse que fazer as avaliações externas, mas temos que fazê-las, e aí eu acho que achar um ponto de equilíbrio ajuda a gente a atingir algum sucesso em alguma medida, né? Não sei se para você, Marcos, também a avaliação externa deve ser desafio em Goiás, né? Foi comigo? Não, só eu fiquei pensando, né? Porque a gente está em estados diferentes, né? Sim, a gente não tem como. A gente tem provas aqui na escola, né? Mas não é a centralidade do nosso processo avaliativo, não. A gente tem outros elementos para avaliar os estudantes. Mas a gente não se exime de fazer, não. A gente, inclusive, o nosso Não, enquadramento, mas é que a gente tem sistemas de importância nesse sentido, né, que a gente propõe essa educação, mas a gente tem que fazer, porque a gente está numa rede e a gente não se exime desse processo, não. Mas não é o que assusta a gente também, não. Ah, que bom. Ok. Muito legal, né? Ouvir vocês falarem e dar um trabalhão. Dá muito trabalho mesmo, né? E aí acho que vocês trazem pontos bem importantes, assim, né? Sobre coisas para estar atento, né? Na hora de implementar a educação em tempo integral nessa perspectiva, né? E aí o Edmar, ele traz um pouco, né? Como um grande desafio, de fato, essa coisa da formação continuada dos professores, né? E a Claire também traz essa coisa dos desafios de ordem prática, né? De manter o professor na escola. Enfim, acho que é um assunto que a gente pode explorar mais. Acho que o público também quer saber um pouquinho mais, né? Sobre essa importância, né? Por que é tão importante, né? Você trouxe um pouquinho na sua fala disso, Edmar, acho que a gente dá para explorar mais, né? Garantir essa formação e essa valorização, né, dos professores, né? Para que esse trabalho aconteça. E se vocês puderem contar como isso acontece, né? Como esse trabalho, né, de formação, de valorização dos professores, como que acontece nas escolas em que vocês atuam. Tá, eu posso continuar, porque eu já comecei esse assunto. Então, não tem jeito, assim, o professor é quem vai passar a maior parte do tempo com os sujeitos, então não adianta a gestão estar engajada, a coordenação estar engajada se o professor não está ali nesse momento, assim, né? Então, a gente consegue aqui na escola, de valorização salarial, não tem como, não é como compete a gestão, porque a gente está numa rede, né? Mas no sentido de, a gente pensa nessa valorização do campo profissional, do trabalho mesmo. Então, a gente consegue garantir mais do que um terço do tempo da jornada deles aqui de planejamento. A gente tenta ser sistemática essas formações. No primeiro ano da escola, foram vários dias, que foi em 2018, foram vários dias de formação antes de começar as aulas com os educadores que estavam aqui. E a gente, uma coisa que a gente pensa também, é que não dá para ficar só na teoria, a gente precisa ser contaminado mesmo, assim, por algumas outras experiências e viver essas outras experiências. Em 2018, no primeiro ano da escola, tem uma outra escola aqui em Belo Horizonte, que chama Escola da Serra, que é inspirada também da Ponte, só que ela é uma escola particular. Os professores foram a essa escola, né, junto com os monitores, para conhecer como que funcionava. Em 2019, a gente esteve em São Paulo, a gente visitou a Moura Lima, o CIEJA Campo Limpo, a Campos Sales, diversos espaços educativos que a gente precisa o tempo inteiro lembrar que a gente não está sozinho, que tem gente também se propondo a esse lugar, sabe? No ano passado, a gente recebeu aqui a Carol Florencio, do Projeto Âncora, né, que já atuou no Projeto Âncora. Então, a gente acha importante ter esses contatos e essa forma de a gente renovar constantemente. Esse ano, inclusive, a gente quer voltar a São Paulo, porque a gente está com uma equipe que, a maior parte, não esteve em 2019 lá. Então,
é muito nesse sentido que a gente pensa a valorização do professor, assim, porque não dá para jogar o professor na fogueira, assim, né? Agora se vira e faz sozinho aí, e é muito nesse sentido de a gente estar junto e a gente precisa construir essa escola junto, porque é uma escola que a gente constrói diariamente, embora a gente já tenha uma proposta, né? Mas ela não está pronta, ela é uma construção diária, assim, e é uma luta diária para ela acontecer, e que é uma luta difícil, mas a gente vai batalhando. Bom, a valorização passa, eu acho que pela questão da formação desses professores, né? A gente também, nessa nova roupagem da escola, reformou os professores, contou com a colaboração do observatório, né? De vocês, enfim. A gente teve uma série de formações no sentido também de engajar esse professor, de criar um pertencimento nele, da compreensão que ele deve ter, da necessidade dessa criança, da garantia do direito dessa criança estar na escola, que às vezes também tem um ressentimento, sabe? Porque a gente veio de uma geração que não tivemos direitos garantidos. E aí, na hora de você garantir o direito, fica aquele ressentimento ali, né? Será que não está demais? Será que não é muita coisa? E não, é criar uma consciência de que não é muita coisa, é uma necessidade, tem que garantir, e a gente tem que lutar todos os dias para que isso de fato aconteça, né, na vida dessa criança e desse professor. Fora isso, a gente tem a valorização dos 30% no salário, que é uma coisa mais imediata e que também eu acho sumariamente importante, é uma carga horária maior, é dedicação exclusiva, mas tem uma compensação financeira que eu acho que também ajuda no engajamento, né, no pertencimento, é uma valorização também bem interessante. E assim, contar com a ajuda de todo mundo. Aqui a gente tem um laboratório na nossa Secretaria de Educação, que é para a formação de professores também, que engaja os professores em diversas formações ali. A gente está agora com uma temoteca, né? A gente tem o Educa Mais Araraquara, a gente tem uma série de projetos, o Mais Leitura, Mais Leitor também, que é muito interessante, a gente para um momento, todo mundo para e agora vamos ler de fato, pegar os livros. O ano passado a gente teve um movimento muito bom, as crianças receberam, puderam levar para casa um kit completo de livros, que isso também foi uma alegria muito grande, né? Porque livro é um objeto de luxo, é caro, é caríssimo, né? O acesso fica difícil, o acesso só na escola ainda é pouco, então eles puderam receber um kitzinho de livros, levar essa literatura para suas casas, é muito interessante. Os professores, evidentemente, fizeram depois um trabalho com esses livros para eles lerem na escola, lerem em casa. Então, assim, tem uma série de projetos, é a muitas mãos, na verdade, que isso tudo se dá, é a muitas mãos, mas a gente tem muita esperança que o projeto dê muitos frutos, assim, que dê muito certo, que essas crianças que hoje estão lá com a gente tenham o seu processo de alfabetização garantido e tenham esse bem-estar que é muito necessário e esses direitos garantidos, sem escapar nenhum deles, nenhum. Não dá para a gente fazer com um grupo e deixar escapar um grupo, que é o muito tradicional nas escolas de modo geral, né? Você vai na coletividade, assim, e uns vão e outros ficam, e daqui a pouquinho esse que ficou, ele já desistiu de todo o processo. A ordem do dia é a gente não deixar nenhum soltar a mãozinha, todos eles seguram na mãozinha e vamos junto que vai dar certo. Essa que é a nossa expectativa. E eu acho que a valorização também passa por isso, né? De você estar compondo um grupo de trabalho que responda a questões que às vezes são nossa própria, assim, né? De pertencimento, de engajamento, de melhor produtividade profissional, que às vezes a gente é tão precarizado, a gente como professor é tão precarizado, nunca tem nada, tudo a gente faz uma espécie de milagre assim para as coisas acontecerem, né? E quando você de fato tem um fomento, tem uma preocupação, tem um recurso material, eu acho fundamental. Acho que não dá para fazer educação abrindo mão disso tudo. Então é fundamental
fundamental, e eu acho que tem um esforço aqui do município para que isso aconteça. Acho que uma coisa que fica muito evidente na fala de vocês dois é quanto as pessoas e a valorização dessas pessoas que estão na escola é fundamental, né? Dos estudantes, das professoras. Então, agora eu queria ouvir um pouco mais de vocês sobre como é a relação com outras pessoas que também passam por essa escola, né? As famílias, a comunidade, a comunidade escolar também, né? Os demais profissionais. Como que é o diálogo com essas pessoas, tanto sobre a expansão da jornada, né? E todo esse trabalho novo, e o trabalho pedagógico, outras dimensões da escola com quem vocês também compartilham as decisões. É isso. Queria ouvir vocês sobre isso. Edmar, acho que seu microfone está fechado. Então, em relação às famílias, eu acho que o nosso maior desafio tem sido com as famílias do sexto ano, porque como a gente não começa do começo, né, de fato, a gente recebe os estudantes que já têm uma trajetória numa educação convencional, e aí chega aqui, é tudo muito diferente, né? Então, eu acho que com as famílias do sexto ano a gente tem um desafio muito grande todos os anos, mas que a gente vai trabalhando com ele. Antes de fazer a matrícula, a nossa coordenadora reúne com as famílias individualmente para explicar a proposta, mas mesmo assim eles vão aprendendo a proposta, vivenciando junto com os estudantes, né? E aí é um desafio manter os estudantes e fazê-los confiarem na gente. Mas é tão gratificante porque a gente já vê o oposto quando eles estão no nono ano, quando a família acredita e fica, sabe? E aí, quando é formatura no nono ano, é um desespero. Assim, pelo amor de Deus, tem que ter ensino médio aqui, quer ir embora. E as famílias, o relato das famílias, de tanto que os estudantes conquistaram, né? Se conquistaram com essa proposta que a gente tem aqui, como eles cresceram e como eles se estabeleceram enquanto indivíduos, assim, né? Enquanto sujeitos que sabem o que querem e para que querem, né? E o porquê estão aqui. Eu acho que esse é o nosso maior desafio. A gente aposta muito nos tutores, no contato dos tutores com as famílias, nessa proximidade. Shirley e eu também tem uma relação muito próxima com as famílias. Assim, a gente costuma brincar que a porta da nossa sala nunca fica fechada. Ela está fechada agora por causa da live, para não ter barulho. Mas a gente tem uma relação muito boa, assim, né, enquanto gestão com as famílias. A gente trabalha numa escola que o portão abre às 6 horas da manhã e só fecha às 22 horas. É uma escola que o portão fica aberto o dia inteiro. E funciona de domingo a domingo, inclusive. Assim. À noite, a comunidade está aqui, além das turmas da EJA, utilizando as quadras, utilizando o espaço. Final de semana, a mesma coisa, sabe? A comunidade é uma escola que a comunidade abraça e gosta de estar no espaço, assim. Eu acho que isso é muito importante, porque tem escola que fica fechada o dia inteiro, assim, né? É só para os estudantes, não é para as famílias ou para a comunidade. Então, é nesse sentido que a gente vai estabelecendo essas relações e esses vínculos com as famílias, né? É assim, ó, a gente trabalha com uma equipe multidisciplinar no grupo de gestão, né? Então, ela é composta hoje por psicólogo, ela é composta por assistente social, ela tem diretora, ela tem vice-diretora. Aqui na nossa rede a gente tem um cargo que chama assistente educacional pedagógica também, uma função. Então, assim, é uma equipe de pessoas que compõem a gestão e a responsabilidade do desenvolvimento dessas crianças, e é nessa equipe de pessoas que a gente acolhe a comunidade também, né, com as suas demandas, com as suas expectativas, com os seus receios, né, as crianças que chegam, por exemplo, são crianças especiais, cujas famílias ficam inseguras, porque é muito tempo para deixar dentro da escola, para ficar na escola. Então, como reconstruir isso com essas famílias e dizer, olha, aqui nós somos potentes o bastante e seguros o bastante para que a sua criança fique bem, fique tranquila, se desenvolva. Então, assim, tudo isso demanda muito de muita gente, e então a gente tem essa equipe de profissionais que vai atuando
atuando junto com essa família e a gente vai dialogando, conversando. A escola também é super aberta, a gente acolhe várias pessoas da comunidade para desenvolver projetos dentro da escola. Então, ela tem uma quadra boa que é utilizada pela comunidade, ela tem alguns espaços que é utilizado pela comunidade, porque a escola é a comunidade, é da comunidade, e ela é um centro de referência ali do bairro. Então, isso também eu acho que é importante, e tem essa equipe que tem essa preocupação também de fazer o acolhimento e o engajamento das famílias, das mães, das necessidades, daquilo que é importante, né? Boa parte não é critério, viu? A gente, apesar de ser crianças de 6 a 12 anos, não é critério a família trabalhar, porque às vezes a gente sabe que em alguns lugares aqui no estado de São Paulo, a criança só pode permanecer na escola se for filhos de mães que trabalham com carteira registrada e etc., né? Isso não é um critério. E a gente acolhe, a princípio, as crianças do entorno da escola, então atendemos rede física, mas a gente tem crianças também que vêm de outros bairros pela demanda e a necessidade de trabalho dessas mães, desses pais, para não ter ter escolas em seus bairros, porém não em tempo integral, então não é interessante para essas famílias. Mas tem todo um trabalho que é feito, né? A porta de entrada sempre é uma entrevista, vamos conversar, vamos tentar entender as suas necessidades, qual que é a sua expectativa em relação à escola, vamos apresentar o que é essa escola para você, também para você, família, ficar tranquila, ficar feliz, né? A gente acabou de passar agora pela semana de acolhimento dos alunos, um pouquinho antes do carnaval também, que é todo um movimento bastante interessante de pertencimento, de entendimento de todas as propostas, porque a gente tem que trabalhar junto, né? Tem que desenvolver, tem que colaborar, a família e a escola tem que estar juntinho de mãos dadas também para todo o processo dar certo. Muito legal, gente. Experiências incríveis, né, que vocês estão trazendo para a gente. Acho que dá um quentinho no coração, né, de ouvir, de acompanhar. A gente, né, e muita generosidade de vocês tirarem esse tempinho para compartilhar com a gente. A hora do intervalo, ela é só uma horinha mesmo, né, bem curtinha. A gente sempre fica com vontade de conversar mais, né, de perguntar mais, de esmiuçar, explorar, enfim. Mas, de fato, a ideia é que seja curtinha mesmo, né? Para que a gente dê um cheirinho do assunto, mas que a gente, né, continua conversando, né, nas nossas redes, no nosso site, enfim. E a gente vai se encaminhando para o final, né? E aí, para finalizar, a gente queria, assim, a gente imagina que vocês se prepararam muito, né, antes de implementar. Vocês foram citando algumas referências, inclusive, né? Outras escolas e tal, mas eu acho que seria legal se vocês pudessem compartilhar com a nossa audiência, né? Que tipo de alguns materiais, alguns estudos, né? Que vocês fizeram antes, né? Dessa implementação e durante, né? A ampliação dessa jornada nas escolas, né? Se vocês puderem citar algumas referências, seria bacana. Ao Centro de Referências, nosso parceiro, um querido, uma inspiração, né? As formações sempre não dá para, né, tirar vocês da nossa vida aqui em Araraquara, né? Eu acho que esse ano a gente não se encontrou ainda pessoalmente, mas ansiamos muito por isso, né? Eu acho que o Observatório Nacional de Educação Integral também é um ponto interessante de referência, né? E aí, olhar para toda uma bibliografia que tem, que é extensa, que tem de cada campo, de cada área, mas eu acho que para além da onde a gente busca o nosso referencial, o trabalho, eu acho que assim, é a garantia do direito de um brasileirinho, de uma brasileirinha. A gente nasce brasileiro, é um dado, é fato, eu não nasci em outro país, eu nasci neste país, eu vim com esse carimbo de pertencer a essa nação. Então, eu preciso cuidar dessa nação, e aí eu estou me colocando no lugar dessa criança, mas essa nação precisa cuidar de mim também, né? Sou filho dessa
sou brasileirinho. Então, assim, não basta só uma tia da limpeza, uma tia da merenda. Eu sempre brincava assim, uma tia da limpeza, uma tia da merenda é muito pouco, nós somos de muito mais para esses brasileirinhos e essas crianças, né? Então, eu acho que se trata um pouco disso, a referência principal, sabe? De saber que nós precisamos garantir o direito dessa criança se desenvolver na sua plenitude. Eu acho que se trata um pouco disso, né? Com certeza. E em relação à nossa construção, né, do texto, da nossa proposta pedagógica, que foi feito lá em 2017, muito tem de produções próprias das pessoas que estavam aqui. Então, tem artigos e dissertações próprios das pessoas que estavam aqui, mas, para além disso, tem muita trajetória desses indivíduos, sabe? E aí, se alguém tiver curiosidade, lá no Instagram da nossa escola tem alguns fragmentos dessa proposta, né, de texto dessa proposta, pode dar uma olhada lá, também fala dos nossos dispositivos. E, claro, a inspiração na Escola da Ponte, na Morim Lima, né, nas experiências que a gente tem, que ousaram fazer uma educação diferente, uma educação que não pensa no conteúdo, que o primeiro olhar não é para o conteúdo, eu não vou olhar primeiro para a matemática, eu vou olhar primeiro para qual que é esse estudante que vai aprender a matemática, qual que é esse estudante, como é que ele chega na escola, como que a escola pode ser para esse estudante, né? Não como o currículo, não o estudante tem que se adaptar ao currículo, como que esse currículo vai se moldar para aquele estudante, para que não desenvolva. A gente não está pensando só numa faceta desse estudante, a gente não está preocupado só com o estudante, a parte cognitiva desse. Esse estudante é completo e a escola pode potencializar, através de seus dispositivos, toda essa completude do estudante, né? A gente não pode achar que a gente é muito pouco, né? A gente é muita coisa e a gente dá conta de fazer muita coisa por esses brasileirinhos, como disse a minha colega. Gente, um prazer ouvir vocês. Muito obrigada por compartilharem todo esse trabalho que vocês realizam. Foi muito legal, muito inspirador conhecer um pouquinho mais. Acho que a gente vai ficando por aqui, se vocês quiserem se despedir. E a gente convida também quem está assistindo a gente a seguir as nossas redes para a gente continuar conversando, né? Clica na setinha aqui em cima. Tem uma setinha aqui. Aqui, é verdade. Segue o Centro de Referência Educação Integral, segue o Educação em Território, que é o perfil por onde eu estou falando, que também fala sobre educação numa outra perspectiva, né? Olhando para o território. Segue as redes do Empoente, segue a professora Claire e vamos continuar conversando. Eu queria agradecer muito o convite, assim, falar de um assunto que para a gente é tão importante assim. Agradecer minha colega aqui, porque acho que a gente se complementou bem nas nossas falas, assim, foi uma conversa de hora do intervalo que eu gostei bastante. E muito obrigado a todos que estavam aqui, que acompanharam a gente. E qualquer dúvida pode acionar pelo Instagram ou no meu pessoal, não tem problema nenhum, a gente responde. Se quiser a proposta na íntegra, a gente manda também. Um pouco dos nossos roteiros, como que a gente trabalha assim, interdisciplinaridade. Só chamar lá que a gente está... Se quiserem vir conhecer, o convite é aberto, podem vir. Muito obrigado. Também queria agradecer, viu? Agradecer o colega, foi um prazer conhecer a sua experiência, viu? Não conhecia, achei interessantíssimo. E obrigada pelo convite, né? Araraquara é essa terra aqui no interior de São Paulo, quente e agradável, então também ficam convidadíssimos, quiserem conhecer a proposta que a gente tem aqui, viu? Muito obrigada, foi muito rápido, nossa! Essa sensação que a gente tem de tempo, né? Que vai, ó! Exato. Mas a gente continua conversando e na próxima hora do intervalo a gente traz mais experiências para vocês. Tá bom? Um beijo e até a próxima. Até a próxima. Tchau, tchau. Beijo, até mais.